Olá, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estou aqui com a Tatiana Teixeira para apresentarmos mais um número do programa Diálogos Zineu. No programa anterior, a gente fez um apanhado geral sobre os 100 primeiros dias do governo Biden. E uma das questões que destacamos é a questão econômica com os pacotes de trilhões de dólares que vão ser despejados na economia norte-americana, né, com o propósito de rebalancear, né, realinhar as prioridades domésticas para reduzir a desigualdade econômica e criar e sustentar novos empregos, né, nesse caso, principalmente os mais qualificados. E a classe a ser beneficiada nas políticas internas é a classe média. Muito bem, essa mesma classe média, ela aparece na política externa do governo Biden, e esse é o tema do programa de hoje. E aí eu vou chamar a minha colega Tatiana Teixeira para começar a comentar sobre essa política. Olá, Neuza. Olá, todo mundo. O programa de hoje ele conversa muito com o episódio passado, na verdade. E eu já vou começar recitando, né, um relatório que a gente mencionou no programa passado, que é um relatório importante para essa política externa de classe média, né? Foi um material que foi usado como base. Muitos de seus organizadores e, enfim, analistas que participaram estão hoje no governo do Biden, né? Um relatório Making U.S. Foreign Policy Work Better for the Middle Class, ou seja, fazer a política externa americana trabalhar melhor para a classe média. A gente vê nomes como Jake Sullivan, que é o conselheiro de segurança nacional hoje do governo Biden, já foi conselheiro sênior quando o Biden era vice-presidente de Barack Obama, já passou pelo governo trabalhou junto com a Hillary já no governo Obama. Temos William Burns, que é o diretor da CIA hoje, que até assumir o cargo, era presidente do Carnegie Endowment for International Peace, que é a instituição onde o relatório está abrigado. Vou citar mais dois nomes que trabalharam na elaboração desse relatório e estão no governo Biden. Jennifer Harris, que está responsável por um setor que cuida de trabalho e economia internacional, algo importante na questão com a China, e o Salman Ahmed, que foi um dos organizadores e é diretor de planejamento de políticas do Departamento de Estado. Nesse relatório, pelo menos, eles identificam, e depois de fazer várias entrevistas, eles identificam pelo menos 3 desafios econômicos, né, que devem ser atacados para resolver o problema da classe média, né? E aí a gente vai ver que mais à frente, né, eu vou falar, a Neuza fala também a relação disso com a China, por exemplo. Globalização, mudança tecnológica e desequilíbrio financeiro. E aí uma das coisas que outro ponto, né, que o relatório coloca são algumas medidas que devem começar em casa. E aí, enfim, eu cito o déficit democrático, e aí tem a ver com outro ponto dessa política externa também, e resolver, cuidar, amenizar, enfim, a injustiça social, injustiça racial e a injustiça econômica, né? São aspectos aí bem importantes quando a gente trata da classe média e, enfim, de outras camadas da sociedade americana. Neuza, você tem alguma coisa para completar nesse sentido? Tatiana, eu começaria fazendo, né, as minhas observações em relação à política externa, e pegando os discursos sobre essa política, né, que foram feitas, né, pelo próprio presidente, né, começando pelo discurso dele. Ele estava no Departamento de Estado no comecinho de fevereiro, ele disse o seguinte, abre aspas:
Avançar uma política externa para a classe média exige foco urgente em nossa economia doméstica, renovação econômica, ele fala esse termo, renovação econômica, criar empregos, manter a vantagem competitiva da América globalmente e garantir que todos os americanos compartilhem os dividendos. Então, acho que assim, quando ele fala em renovação econômica, né, e garantir que todos os americanos, os norte-americanos compartilhem, né, ou seja, usufruam desses ganhos, desses dividendos, né, ele está pensando exatamente em quê, né? A gente não pode aqui cravar nada, afirmar nada, mas o que a gente percebe então é que esse norte é mesmo a classe média, né? E está presente entre os formuladores da política, né? E aí, assim, as pessoas poderiam nos perguntar, pô, mas já não era assim? Quando eles falam, né, todos os planos, né, todas as políticas, todos os position papers, os documentos oficiais dos governos norte-americanos, de um modo geral, eles falam interesse nacional, e a gente poderia compreender que, né, entender que interesse nacional abranja aí, né, principalmente a classe média, que é, né, a grande maioria, né, no país. Então, a gente coloca isso, já não seriam isso, né? Eles já não estariam se referindo a essa classe média? Então, é exatamente essa discussão, né? Uma política externa, especialmente para a classe média, como que a gente pode decifrar ela, né? E de onde que ela surge? Por que eles dão essa ideia de renovação, essa ideia de um novo, né, um novo emblema, mas um novo significado, um novo conceito? E aí a gente vem, primeiro, eu acho que valeria a pena pegar assim, no ponto o que é essa classe média, né? O que significa? É isso que tem que ser discutido. O que significa isso? Porque nos discursos não está bem claro, né? Não está definido o que é isso. Mas se a gente olhar pela perspectiva econômica, a gente pode notar o seguinte, que até a década de 1980, mais ou menos, né, assim, comecinho, né, meados, ou até final de 70, enfim, não tem muito, né, a gente vai percebendo, mas principalmente a partir de 80, que classe média se referia aos cidadãos norte-americanos que haviam obtido uma renda estável, né, com um ou dois assalariados ali, então era a renda familiar, e eles tinham um patrimônio, né, normalmente uma casa, e tinha uma segurança, né, em termos de futuro, uma segurança econômica em termos de futuro. Eles conseguiam poupar e assim, adquirir mais patrimônio, só que isso vai mudando, né, vai sofrendo uma mudança, de modo que a renda foi se estagnando e o poder de compra dessa classe foi diminuindo, né? E para bancar esse padrão, essa classe recorreu cada vez mais ao endividamento. E aí vale a pena destacar que quando a classe média começou a se expandir nos Estados Unidos, em meados do século XX, tinha um ator muito importante aí que Biden coloca esse ator aí nos discursos dele também, não exatamente nesse discurso sobre política externa, mas ele já colocou o papel dos sindicatos aí, né? Então, nos planos dele econômicos, os sindicatos aparecem. Então, na medida que essa classe média começou a se expandir, os sindicatos tinham um papel ali bastante ativo, defendendo os salários e os benefícios dessa classe trabalhadora. Mas hoje, a gente imagina que a classe média seja um grupo de pessoas cuja renda, tecnicamente, as coloca dentro da classe média, de assalariados do país, mas cujas despesas com moradia, saúde, creches, assistência aí para os idosos, né, para os pais do núcleo familiar e outros gastos, deixe essas pessoas vivendo ano após ano com poucas economias para as emergências e para a aposentadoria, né? Então, acho que é isso que é a classe média hoje, que a gente conseguiria classificar. Bom, dito isso, voltamos então para os discursos, né? No primeiro discurso do secretário de Estado, Antony Blinken, ele disse que tanto o governo federal como, de um modo geral, né, tem feito um trabalho ruim, de baixa performance,
ao se comunicar com os cidadãos do país para dizer como a política externa dos Estados Unidos se conecta à ideia de segurança, né, a percepção de segurança e prosperidade no âmbito interno. Detectado, então, um problema, ele estaria disposto a fazer melhor, ele estaria comprometido a fazer melhor. O governo Biden, de um modo geral, faria melhor. E ele afirmou que as prioridades da política externa desse governo foram orientadas por algumas perguntas que eles se colocaram, né? E que perguntas são essas? O que significaria, né, o que a nossa política externa significará para os trabalhadores e suas famílias? E o que precisamos fazer ao redor do mundo para nos tornar mais fortes dentro do país, e o que precisamos fazer dentro do país para nos tornar mais fortes ao redor do mundo. Tá, então ele está definindo, né, ele está dizendo que isso daí foi dessa forma que eles começaram a desenhar essa política. Mas o que teria acontecido, né, para ter havido essa reflexão, né, essa ideia aí de desenhar a política com base nessas questões que eles acharam importante responder, né? E aí tem um colunista da Foreign Policy, o James Straub, ele escreveu que teria sido necessário a eleição do presidente Trump para tirar os democratas da fé absoluta deles nos mercados livres e na globalização. De fato, o secretário de Estado, Antony Blinken, ele disse que somente o PIB e somente a alta, né, de ações, né, no mercado de ações, não significariam muito para muitas famílias norte-americanas. Ou seja, isso daí não era um ganho que era percebido, né, pela maioria dos norte-americanos. E ele ainda falou o seguinte, que ele disse, alguns de nós defendemos os acordos de livre comércio porque acreditávamos que os americanos compartilhariam amplamente os ganhos econômicos, mas eles não teriam feito o suficiente para compreender quem seria afetado negativamente. Então, assim, tentando entender essa meia-culpa do Blinken em nome dos democratas, de um modo geral, a gente, naturalmente, pensando, né, nessa proposta de entender, a gente vai para a comparação entre a política de Biden e a política dos seus antecessores democratas. E aí a gente necessariamente volta para o governo Bill Clinton. E a economia política do Bill Clinton, devemos lembrar, ela era orientada pelos pressupostos do neoliberalismo. Em linhas bem gerais, né, os governos adeptos dessa corrente estavam determinados a libertar as forças do mercado das garras do Estado e do rolo compressor dos impostos que eram cobrados, que têm sido cobrados para compensar os gastos públicos, né? E assim equilibrar os orçamentos fiscais. A ordem era, então, fazer a liberalização e a internacionalização da economia capitalista com o desmantelamento das barreiras à livre circulação, não só de bens, mas também de serviços e de capitais, a desregulamentação geral, mas principalmente dos sistemas financeiro e do mercado de trabalho, o que enfraqueceu os sindicatos. Essas políticas, que eram muito associadas a Ronald Reagan, elas foram substancialmente implementadas e consolidadas, sim, pelo democrata Bill Clinton. E golpearam a classe trabalhadora e a classe média e alimentaram o topo da pirâmide, né? Os que estão ali, o 1% da população, e também os níveis superiores das classes profissionais gerenciais, né? Então tem uma camada, são as camadas dos maiores salários, né? Que acabaram sendo
beneficiadas. E conforme o James Straub, da Foreign Policy, chamou a atenção, há uma diferença de contexto que marca o governo Clinton e o governo Biden. Nos anos de Clinton, o status da classe média era mais sólido. De fato, durante a década de 90, os Estados Unidos apresentaram aí um intenso e contínuo crescimento econômico. Entre 92 e 2000, tinha-se a taxa média de crescimento do PIB de 3,7% ao ano, a taxa média de desemprego de 5,4% e baixa inflação no período. Por outro lado, a estagnação da renda real de grande parte dos norte-americanos vinha acontecendo, e já vinha acontecendo desde a década de 80, associado a um aumento de concentração de renda e uma grande oferta de crédito. Crédito esse acessível e barato, o que teria induzido muitas dessas famílias a se endividarem para manter esses padrões de consumo tidos como próprios da classe média. Então, nesse contexto, os democratas se sentiam compelidos a refutar a acusação de que estavam muito preocupados com essas pessoas, né, esses grupos que não seriam privilegiados, que não teriam oferiam essa renda mais alta. E no encalço deles estavam os neoliberais da extrema-direita, né, reacionários, e nessa disputa, então, não haveria espaço político para qualquer discussão para conter a diminuição dos padrões de vida da classe trabalhadora e dessa classe média. Bem, a gente não vai aqui discutir a orientação neoliberal que predominava, inclusive, entre os democratas, mas o fato é que a política externa do governo Bill Clinton, ela não foi para a classe média. Essa classe média que a gente colocou aqui, né, como está sendo, né, categorizada hoje. Muito bem, então, o contexto hoje é outro, né? Então, aquela bomba que vinha lá se armando lá desde a década de 80, que foi agravada pela crise financeira de 2007 e 2008, então a gente precisa colocar isso, ela estourou, né, para esse grupo, ela arrebentou na cabeça desse grupo, né, no meio da pirâmide econômica dos Estados Unidos, criando aí, portanto, um vazio, né, um vácuo no universo político norte-americano e levando ao poder o Donald Trump. E aí é essa leitura, né, que estaria sendo feita por alguns analistas. E aí teria levado o governo Biden a se reorientar para tentar responder a essas diversas inquietações, insatisfações ligadas à desigualdade na distribuição dos ganhos com a globalização, né, que você falou, Tatiana, e a mudança tecnológica, né, 2 pontos aí que você citou, da agenda dele. E o que a gente nota até agora, com as propostas de Biden embutidas na política externa para a classe média, é um apoio a um papel mais ativo do Estado. Eu acho que isso é um ponto importante que deve ser colocado, né, para a formação e mitigação das forças que afetam a vida do dia a dia dessas pessoas. E os autores desse relatório citado aí, né, feito pelo Carnegie Endowment, eles dizem que, fazendo a política externa dos Estados Unidos funcionar melhor para a classe média, eles, né, essa era a ideia, né, o título desse relatório, essa é a ideia. Eles concluíram que nem uma política externa neoliberal, nem uma política do universo da América First, né, América em primeiro lugar, do Trump, né, isolacionista, e nem uma política progressista focada na justiça social e nas mudanças climáticas atrairiam ou serviriam plenamente aos interesses da classe média. Então, essa nova, que renovação é essa? Até ortodoxia do governo Biden, que ortodoxia é essa, né? E o secretário de Estado, ele falou que ele coloca no discurso dele, nossa abordagem agora será diferente. Usaremos todas as ferramentas para impedir que os países roubem nossa propriedade intelectual ou manipulem suas moedas para obter uma vantagem injusta. E nossas políticas comerciais precisarão responder com muita clareza como farão crescer a classe média americana, criarão novos empregos e beneficiarão todos os americanos, enfim, então, que expanda os ganhos, né?
Então, aqui parece claro que as prioridades domésticas do governo Biden, elas estão refletidas na agenda comercial. Então, acho que é isso que é o ponto que eu levantaria. Então, o papel do Estado, então, tem uma renovação do papel do Estado que vai cuidar dessa agenda comercial e vai fazer junto uma política industrial. E uma outra evidência que eu chamaria atenção para dizer que as prioridades domésticas do governo Biden serão refletidas na agenda comercial dele, portanto, na política externa, é a indicação da USTR, né, da secretária de Comércio, da representante de comércio, a Catherine Tai, que a Catherine Tai tem um histórico, né, de ter trabalhado por um longo tempo no Congresso. Ela é uma advogada de formação e ela tem uma reputação ilibada entre os trabalhadores organizados, né? E como representante do comércio dos Estados Unidos, portanto, ela vai ter essa preocupação com esses trabalhadores. Então, aí também mostra uma outra indicação, eu levantaria isso como essa ideia de política externa para a classe média, muito associada a uma política externa comercial, né, concentrada na política comercial desse governo. O secretário Antony Blinken também falou que o relacionamento dos Estados Unidos com a China será competitivo quando vai ser competitivo, vai ser colaborativo quando for possível e adversarial quando deve ser. Então, o que é isso, né? Essas diferenças, a gente também não pode aqui dar uma interpretação exata. Mas aí a gente pode trazer a seguinte pergunta agora: até que ponto os discursos e mesmo a postura política do governo Biden em relação à China seriam diferentes das de Trump, né? Claro que Biden exige esse estilo diferente na abordagem, é muito mais cuidadosa, é sistemática, voltada para a diplomacia, e isso tudo a gente já nota, mas em termos substanciais, tem muitas semelhanças. E essa orientação política do governo Biden em relação à China, ela poderia ser esperada, porque é isso que se espera dele internamente, conforme os secretários, né, ao fazer o levantamento, né, aquela pesquisa de 2017, eles trazem, né, essa preocupação, aparece naquelas respostas dos entrevistados, a preocupação com a China. Essa preocupação com a China, a preocupação com o comércio, tudo bem, aparece imigração, gastos também com defesa, mas aparece em primeiro lugar comércio, em segundo lugar China, ou estão ali praticamente seguidas, né? E todo o espectro político do país concorda que a China é o inimigo número 1 da segurança nacional dos Estados Unidos. E o governo Trump, ele considerava a segurança econômica como sinônimo de segurança nacional. Com isso, ele justificou a chamada guerra comercial e a competição tecnológica contra a China. A parte mais exteriormente visível das medidas econômicas contra a China foi a imposição de altas tarifas com base na percepção de ameaça à segurança nacional, né, de acordo com a seção 232 da Lei de Expansão do Comércio. No entanto, as tarifas são de pouca ajuda na competição por padrões, por liderança tecnológica, por influência financeira do sistema financeiro, dar ali as regras e investimentos em infraestrutura. O governo Trump, portanto, ele também se baseou em outros instrumentos, quais sejam as restrições ao investimento, controle de exportação, sanções financeiras, sem falar nas restrições de visto ali para os estudantes chineses que trabalhavam em universidades norte-americanas fazendo pesquisas, né? E o governo Biden, ele recorrerá aos instrumentos que continuarem sendo úteis para a política dele. As tarifas não foram até agora rebaixadas. O controle sobre os investimentos chineses nos Estados Unidos tampouco. E, embora a dissociação econômica completa entre Estados Unidos e China, conforme o governo Trump vinha propagando, vocalizando isso, não apareça explicitamente no governo Biden, ainda se espera que os aliados excluam as empresas chinesas de áreas
estrategicamente relevantes, a gente pode dizer dessa forma, né? Então, poderíamos pegar um exemplo aí, a Alemanha e outros países da União Europeia, a questão da empresa chinesa Huawei, se ela terá permissão para participar da expansão da tecnologia de celular 5G. Então, eu acho que isso tudo leva a crer que o Biden vai se concentrar nessa prioridade comercial em relação à China, e aí, com isso, ele poderia alcançar, né, ou entregar o resultado para essa classe média que ele está falando. Então, vai ter protecionismo, vai ter distorção do comércio internacional, tudo que eles sempre condenaram. E eles vão alegar que é por questão de segurança nacional, vão alegar que é por questão de segurança econômica. É isso, Tati. Eu não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Bom, você levantou, Neuza, assim, muitas questões importantes, né? Eu vou acrescentar uma outra coisa e, enfim, para a gente não se estender muito, eu queria insistir nesse ponto da China, olhando para a política externa. Na verdade, o conjunto de medidas de política externa, tanto no seu âmbito de medidas domésticas quanto também externa, a gente olha, a gente vê que, na verdade, é uma política externa contra a China, num sentido assim mais global, né? As agendas prioritárias estabelecidas pelo governo Biden, a gente pensar meio ambiente, a China vem fazendo uma tentativa aí de transição de matriz energética, está liderando em tecnologia, você mencionou, política industrial, inovação, corrupção, né? Biden se refere à corrupção como uma verdadeira pandemia, direitos humanos, né? Violação dos direitos humanos, autoritarismo, item que você mencionou, nacionalismos exacerbados. Então, esse convite que ele faz aos aliados para se juntar e, de novo, defender os valores democráticos, e aí, assim, você mencionou Clinton, né? Essa longa tradição que a gente sempre a gente vê que ela volta, permanece, é metabolizada e vai sendo reprocessada e reutilizada a cada governo, né? Então, Clinton falava em liberdade, falava também, assim, com todas as diferenças que você colocou de conjuntura e de orientação econômica, mas falava de comércio, defendia a liberdade, defendia a democracia, usava muito a palavra de liderança dos Estados Unidos, e aí, enfim, só pontuar essa diferença, né, enquanto no governo Clinton, naquele momento, havia a certeza inequívoca da liderança, né, do lugar inconteste dos Estados Unidos no sistema internacional. Hoje, Biden se encontra no outro lugar, que é de tentar recuperar essa liderança, restaurar a confiança dos aliados. E aí, enfim, vou encerrar minha fala, eu acho que a gente está com um tempo mais apertado. Eu acho que para a execução, né, plena dessa política externa para a classe média, tem uma série de desafios aí, né? Primeiro, a gente, enfim, você contrapor liderança global com o interesse da classe média, né? Haverá momentos em que o governo terá de fazer escolhas, né? Porque nem sempre, né, essas duas vias elas caminham na mesma direção e com o mesmo interesse. A outra coisa é que os aliados querem a liderança, né, global dos Estados Unidos mais uma vez, e querem de que forma, se quiserem, né? Outra coisa é que os Estados Unidos, e Biden fala isso muito, né, os Estados Unidos agora vão exercer sua liderança com a força do exemplo, e aí a gente conhece já essa expressão, né, os Estados Unidos, enfim, funcionando como modelo para o mundo, e o exemplo do poder que também inclui a força. Os americanos precisam resolver essa acentuada polarização política dentro de casa, que é algo que pode dificultar a adoção de consenso, sim, tanto doméstico quanto, sim, tendo implicações para políticas
medidas para uma política externa que seja consistente, confiável. E a outra é resolver a questão de democracia em casa, né? Enfim, acho que, falando muito brevemente, eu acho que a gente deve olhar para esses desafios daqui para frente. Então, Tati, muito bom. Eu acho que a gente fez aqui uma, né, cada uma com a sua leitura, a gente se complementou, né? Uma fez, fomos complementares, né? A gente já vai encerrando aqui realmente, porque a gente já ocupou aqui um tempão, né, com o vídeo. Então, por hoje é só. Eu agradeço muito a sua participação aqui, né? A gente está aqui, vamos estar aqui, né, de volta. E sempre muito prazeroso, eu fico muito agradecida e agradeço a todos que nos assistem e têm nos acompanhado aqui no canal. E se vocês gostaram dessa programação, então deixem um like para a gente e continue com a gente aqui. Nossa próxima programação irá ao ar no dia 10 de junho, então não deixem de assistir, a gente está aqui contando com vocês. E é isso. Até mais. Tchauzinho para vocês e até.